Eu vi também uma história lá que é a Maria Jandira. Isso. Mais ou menos assim. Eu achei interessante a história dela, mas assim, é relatos ou como que é? É uma História história dela, mesmo? A história da Maria Jandira é a seguinte, ela era uma menina, na década de 20, mais ou menos, né? Ela nasceu acho que no finalzinho da década, agora eu não lembro exatamente, ela morreu em 1934. Então, ela nasceu, se eu não me engano, ela nasceu em 1911. Nossa. Mas a Maria Jandira era uma menina que hoje, o comportamento da Maria de Jandira hoje seria totalmente comum pra gente. Né? Uma menina que tinha as suas próprias vontades, especialmente sexuais e tal. Isso passaria, hoje ninguém ligaria pro que a Maria Jandira fazia, mas naquela época, uma época que a sociedade era extremamente machista, né? Hipócrita e machista, e aconteceu alguma coisa que a gente não tem certeza exatamente o que fez com que Maria Jandira fosse expulsa de casa. Então ela não tinha formação nenhuma, que era uma época que mulher não estudava, não costumava, as famílias não estimulavam, e tem gente que nem gostava que mulher estudasse, trabalhasse. Era só pra ser dona de casa. Era pra ser dona de casa, era isso, era uma criação para isso, né? E lamentavelmente era para isso, mas ela foi expulsa de casa e como ela não tinha nenhum tipo de habilidade, ela procurou abrigo e começou a trabalhar no bordel de uma cafetina chamada Laudelina. E aí ela era muito bonita, enfim, fez maior sucesso, todo mundo, né? E ela era muito requisitada. E aí a Maria Jandira, ela conheceu um cara chamado Carlos nessa época, trabalhando. E os dois se apaixonaram e resolveram fugir de Campinas para viver o amor deles, obviamente, longe daqui, para não viver sob o jugo preconceituoso da cidade, né? Que ela era uma prostituta. E aí, ela pegou o dinheirinho que ela tinha, comprou uma mala, comprou um vestido de noiva e foi para a estação, na época, a estação ferroviária, para pegar um trem para ir embora. E o que aconteceu? O Carlos não apareceu, a família do Carlos descobriu que ele ia embora, falou, você pode ir, não tem problema, mas se você for, acabou o dinheiro para você vai ser deserdado, vai ser deserdado, você não vai ter nada nosso. Sim. E aí o Carlos, que era um bunda mole, não apareceu lá. E aí Maria Jandira, muito desgostosa da vida, voltou pro bordel da Laudelina, botou seu vestido de noiva e ateou fogo no seu próprio corpo, jogou álcool e jogou fogo. Então a Maria Jandira, essa é a história da vida e da morte da Maria Jandira. Lá no Cemitério da Saudade, a Maria Jandira passou a ser uma mulher cultuada. Ela é uma das milagreiras do cemitério. Nas religiões de matriz africana, ela é chamada de Rosa do Cemitério, ela é uma entidade mesmo, cultuada. Ajuda pessoas que têm problemas de relacionamento, até uma ironia, né? E a história sobrenatural da Maria Jandira, que a gente encontrou, é uma história de um segurança que, em uma ronda, fazendo uma ronda no Cemitério da Saudade, ele vê uma mulher, já era um horário que o cemitério estava fechado, ele vê ela de costas, ele está numa distância grande, e ele começa a chamá-la, e a mulher não responde, e ele começa a chamar, a senhora não pode estar aqui essa hora, por favor, me acompanhe até a Ele estava vendo ela. Estava vendo ela. Gente. E aí ele começou a se aproximar, sempre chamando ela. Quando ele chegou numa distância que ele conseguia ver ela bem, ele percebeu que ela não estava com os pés no chão. E aí ele falou, bom... Já viu que era outra coisa. Pensou isso, falou, fudeu. Ferrou. O que eu faço? E aí ela percebeu que ele estava ali também, então ela se vira para ele. Quando ela vira para ele, ele já está branco, como está pálido, já morrendo de medo. Ela fala para ele, Carlos, é você? E aí ela vê que o cara não responde. Ela vê que o cara não responde e vê que não é o Carlos também. E aí ela faz o quê? Ela vai até o jazigo, flutuando, se transforma numa labareda. Aquelas bolas de fogo? Uma bola de fogo e entra dentro do jazigo. E é interessante porque a Maria Jandira, ela é uma entidade que você vai lá pedir ou agradá-la, você não acende velas para ela, exatamente pelo jeito que ela morreu
pelo a desencarne. forma dela, o desencarne dela. Nossa, que interessante, né, Sérgio? Muito interessante.